Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje comemora-se o dia, mais um dia que Martim Lutero, dentro da seu ministério, trouxe a revelação de Deus ao coração de muitas pessoas, né? É o dia onde nós comemoramos a Reforma Protestante, né? Quantos anos? 504, isso? 504 anos, né? E achei interessante que desde o início, quando nós cantamos aquele hinos primeiro aqui, a Ele a glória, né? É um dos temas da Reforma, né? Acho que sem assim combinação nenhuma, os irmãos escolheram esse hino. Esse hino é um dos temas dos 5 solas da Reforma, né? A Ele a glória, somente a Cristo e tudo mais, né? Não me recordo assim, mas quero convidar agora o missionário Eduardo, dar oportunidade a ele. O missionário Eduardo hoje veio nos abençoar, trazendo a palavra do Senhor na nossa vida, neste lugar, esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade é o seguinte, ele não vinha com esse propósito, mas a gente dá um jeitinho brasileiro. Amém? Glória a Deus, varão. Fica na bênção. Um jeitinho brasileirinho, presbiteriano renovado. Mas é um jeitinho que a gente aceita, né? É por uma grande causa. Falar de Jesus não é peso, né? Talvez o peso da glória, né, pastor Palazinho? Isso aí pesa para nós. Mas é sempre um prazer falar de Jesus, ainda mais numa data tão importante. Eu tenho formação em história, então me apego a datas, a eventos e tudo mais. E essa é uma data que não só os cristãos comemoram, porque a Reforma Protestante mexeu com o mundo todo, né? E todo o mundo. Então, ela está arraigada hoje aí em diversas instituições de renome, né? Arrastou-se com ela uma série de outras reformas, inclusive dentro da área do direito, né? Do matrimônio, por aí vai. Se você estudar bem, Martim Lutero, ele fez uma revolução realmente. A partir dele, outros que vieram, né? Também com a base na palavra de Deus, fizeram uma grande revolução nesse nosso mundo de Deus. E eu queria, nesta oportunidade, aproveitando essa data tão especial, né? Para mim, os pontos ali da sola, né? É Jesus. Tudo termina em Jesus. A graça é Jesus, a fé é Jesus, tudo é Jesus. Jesus é o centro de tudo. E era o centro da reforma promovida por Martim Lutero. E para mim, todo aquele que tem a satisfação, o privilégio, melhor dizendo, de estar à frente da igreja para falar a palavra de Deus, eu acho que o âmago da palavra também tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, né? Nós estamos nos finais do tempo, e aquele que detém o conhecimento da palavra tem que falar de Jesus, para que a igreja fique alerta, conheça Jesus de fato, aceite a Jesus como Salvador e se prepare para a volta de Cristo Jesus. Então eu os convido, se puderem ficar de pé, por favor, abram as suas Bíblias comigo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 11, que nos diz assim. Todos acharam? Amém.
Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. O encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já podemos ver de cara entre o verso 9 e 11 aqui, uma grande promessa. E a Bíblia ela é cheia de promessas, pastor Diomar. Se você for tentar fazer uma contabilidade aí de quantas promessas a Bíblia nos faz no Antigo Testamento, são mais de 300. E no Novo Testamento, mais de 300 promessas também. Existe uma diferença entre o Novo e o Velho. É que do Velho Testamento, praticamente, ou todas elas, já se cumpriram. E talvez a última, que é o prenúncio, ou o primeiro sinal da volta de Jesus, é Joel capítulo 2, versículo 28. Quando ali está expresso que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Atos 2, não é isso? O Espírito Santo derramado sobre toda a carne, e que os jovens teriam visões, e os anciões de dias teriam sonhos e etc. Eu até brinquei com a minha esposa essa semana, né? Toda semana ela tem de 2 a 3 sonhos. Eu falei, Nilson, já está velhinho, hein? Aí ela dá risada, eu falei, não, tá sim. Joel fala que, né, os anciões de dias teriam sonhos, e você sonha bastante, né? Aleluia por isso. Então, Joel 2,28 é o prenúncio, vamos dizer assim, é o início do cumprimento, vamos dizer assim, o primeiro sinal da volta de Jesus. Mas existem tantos outros sinais que precedem a esse de Joel, que personificam e que nos dão uma colher de chá para dizer, ó, Jesus está voltando. É bem verdade que Joel 2,28 é um sinal dado e vivido para a igreja, não para o mundo que está aí fora. O derramar do Espírito Santo de Deus é para os seus, para os escolhidos, para a igreja. Mas existem outros sinais. Aí estes sim serão percebidos, serão vistos, serão vivenciados por toda a humanidade. Personificando assim, dizendo assim a respeito da volta de Jesus. Interessante que em Atos 1, 9 e 11, os discípulos que estavam ali ficaram tristes, né? Poxa, Jesus podia ficar mais um pouquinho com a gente, mas Jesus sobe aos céus, daqui a pouco as nuvens ali tomam conta dele, já não enxergam mais Jesus, Jesus some, e eles ficam ali boquiabertos, olhando e tal, saudosistas, né? Poxa, Jesus foi. E aí aparecem 2 anjos, 2 varões, ó, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, o mestre de vocês, que vocês viram subindo, ele há de descer, ele há de voltar da mesma forma. E aí é que eu digo que a nossa missão, pastor Diomar, pastor Palazim, é mostrar para a igreja a luz da palavra de Deus. Quais são esses sinais que evidenciarão a volta de Cristo de uma forma bem sucinta, de uma forma bem clara, que a igreja possa entender? E eu ouso dizer entre aspas aqui, e não ser pega de calças curtas, não ser pega desapercebida a respeito da volta de Jesus. E aí a palavra, ela nos faz um convite bem interessante.
Eu disse que a palavra de Deus no Novo Testamento tem mais de 300 promessas. Uma talvez que nós mais nos apeguemos nos dias de hoje, qual é, Jander? As promessas de prosperidade de Abraão. Eita, essa aí, todo mundo de cor e salteado sabe, né? E nós ansiamos pelo cumprimento dessas promessas de prosperidade, de saúde, de sermos vencedor disso, daquilo outro. Nós nos alegramos com isso. Mas a maior de todas as promessas, a promessa mais maravilhosa de todas, que nos foi feita, é a volta de Jesus. Os varões que estavam ali ao lado dos discípulos disseram: olha, ele foi, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Foi-nos feita uma promessa, e nós devemos anelar, nós devemos desejar, nós devemos estar ansiosos pelo cumprimento desta palavra. Aleluias! Mais de qualquer outra, essa é a promessa mais importante. Por que a mais importante? Porque a volta de Jesus significa que nós subiremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Aleluia! A volta de Jesus tem um propósito. Jesus não vai voltar para passear, Jesus não vai voltar para fazer mais 3 anos de ministério, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. E olha que interessante, não foi a vinda de Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio sem pompa, Ele veio sem alarde, nasceu ali no meio de um estábulo. Até os reis magos tiveram dificuldades para localizar Jesus. Eles saíram procurando os astros, etc e tal, até encontrar Jesus lá naquela manjedoura. Mas agora, na volta de Jesus, não vai ser de uma forma humilde, não vai ser de uma forma simples. Jesus voltará com poder e grande glória, aleluia, e todos os olhos verão Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos desejar a volta de Cristo, sonhar com isso. Isso significa desejar estar com Ele nos céus. Precisamos saber, queridos, na verdade, o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus. Nós precisamos saber, de forma categórica, sem dúvidas, e tem muito crente que não sabe, infelizmente. Primeiro, a volta de Jesus será visível. Todos verão Jesus nas nuvens, com poder e grande glória, como descreve o livro de Apocalipse através de João. Todo olho verá Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande Rei do universo, que voltará para julgar toda a humanidade. O justo juiz será visto por todos. Abra sua Bíblia, me acompanhe. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Versículo de número 30. Mateus 24, 30. E diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, ouçam bem, todos os povos da terra, o povo Nambiquara que eu trabalho, o povo Concomba que o Ronaldo Lidório trabalha, os angolanos que a Vera Rissato trabalha, os ribeirinhos, os chineses, todos os povos, sem exceção, quer você goste desse povo ou não, até os muçulmanos, tão odiados por nós, quando nós deveríamos amá-los, né? Conforme Cristo nos dá o exemplo. Mas essa é uma grande verdade entre nós, não é? Até eles, todos os povos da terra, aleluia,
verão o Filho do Homem. E sabe como ele virá? Vindo sobre as nuvens do céu. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Olha o que o escritor enfatiza aqui. Ele não vem com glória. Ele vem com muita glória, com muito resplendor, com muito poder. É no plural, é bastante, é grande, é enorme, para que todos possam vê-lo e admirá-lo, aleluias, pelo que ele é de fato, o nosso Senhor. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais se reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Em Apocalipse capítulo 1, se você puder me acompanhar é bom, crente que gosta de Bíblia vai lá, ver se eu estou falando verdade, hein? Capítulo 1 de Apocalipse, né, pastor? Tem tanta gente aí que está trocando Moisés por outras coisas aí que eu vou dizer, viu? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, Jesus, e todo olho o verá. E o cego, hein? O que você me diz, Gilmar? Vai ver também? Então não tem desculpa. Então todo olho verá. Vamos mudar um pouquinho o que está escrito aqui então? Então todos os olhos verão, e os cegos terão suas vistas restauradas, para também ver o Rei da Glória. Amém? É isso aí mesmo, pastor Palazinho? Amém. Para ver o Rei da Glória. Até quantos o transpassaram? Voltou no passado aqui o escritor, né? João voltou no passado aqui. Até aqueles que estavam lá na cruz do Calvário, ó, furou Jesus. Até esses terão que ficar boquiabertos. Ele realmente, aquele que nós crucificamos e transpassamos, ele é o Filho de Deus. Olha ele lá nas nuvens. Terão que reconhecer isso, terão que ver isso. Todos os olhos verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, querido, todos verão a Cristo. Então, o primeiro sinal da volta de Jesus é que ele será visível a todos. O segundo sinal da volta de Jesus será de forma inesperada. Mas se ele vai vir e todo mundo vai vê-lo, como é que vai ser isso? A Bíblia diz que será de forma inesperada. Não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem ano, não faz parte do calendário dos eventos terráqueo da terra. Esse evento é único e é exclusivo de Deus, e está no calendário de Deus, e é só Ele que sabe. Nem o Filho foi dado a Ele saber o dia e a hora que Ele terá que voltar para buscar a sua igreja. Somente o Pai sabe disso. Mas aonde está isso? Mateus 24, 36. Mateus capítulo 24, 36 relata esse episódio. E nos diz assim, verso 36, mas a respeito daquele dia, qual dia? O dia da volta de Jesus, Paulinho. E ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, Jesus, senão o Pai. Segundo Pedro 3:10, vamos lá. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: virá entretanto, observe o entretanto aí, ó. Virá entretanto, porém, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com
estrepitoso. Palavra difícil, né? Estrepitoso, né? Estrondoso, ou com estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pensa na maior usina hidrelétrica do Brasil, aí qual que é? É Itaipu ou é Belo Monte? Eu nem sei agora qual que é a maior usina. Itaipu? Quando Jesus voltar, as obras que estão aqui na terra, elas vão estremecer e vão rachar e vão quebrar, porque não vão aguentar a glória da volta de Jesus. Vai tudo ruir, vai tudo superaquecer, os aços vão dar a louca, porque Jesus está voltando, tamanha glória e tamanho poder, e Ele virá de forma inusitada, Ele virá de uma forma inesperada, e Ele está de plantão lá nos céus, aguardando a ordem de Deus, e nós temos que estar preparados para não sermos pegos de surpresa, neste grande dia o dia da volta de Jesus. Aleluia. Estrondos, elementos se desfarão, as obras da terra, a grande muralha da China vai se desfazer, porque Jesus está voltando. Ele voltará agora com muito barulho, muita coisa vai acontecer. Não tem como, não vai ser de forma imperceptível, mas vai ser de forma perceptível. Se você não vê, você vai sentir. Se você não vê, você vai perceber que as coisas ao seu redor, do seu lado, estão se deteriorando, estão caindo, porque a glória do Rei está vindo sobre a terra. Aleluias! Glória a Deus. Terceiro, a volta de Jesus será precedida de sinais. Quais sinais seriam esses? Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Quantos estão com sono? Diga bem. Não durma naquele dia, hein? Hoje você pode dormir comigo aqui. Se quiser baixar o microfone, pode baixar, que o João já deu umas olhadinhas para mim ali. Pai, para com isso, pai. Você não está na assembleia. É. Aquilo ali é o balizador de púlpito, viu? É uma benção. E se falar besteira, ele me corrige depois em casa. E ainda compartilha com a mãe. Glória a Deus por isso. A volta de Jesus será precedida por sinais. Mateus 24, verso 12. Vamos na Bíblia, na palavra. E ela nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade aí? Alguém sabe? Pecado. É só pecado, iniquidade? Essa palavra é um pouco abrangente. O que é mais? Ela tem um significado mais abrangente. Não é tão somente o pecado. Pecado podemos definir um pouquinho mais na extensão da palavra como promiscuidade. Da promiscuidade, o adultério, as paixões infames, e etc, etc e tal. Mas aqui diz, olha, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A imoralidade, a promiscuidade, o que vai aumentar em face, como um sinal da volta de Cristo, o amor de quase todos esfriará. Isso já está acontecendo? Parece que sim. O amor está esfriando. Guerras, assassinatos por motivo torpe. Nós não precisamos ir lá no Oriente Médio para vivenciar essa falta de amor, já acontece aqui. Nós estamos nos degladiando. A sociedade tornou-se uma sociedade iníqua, a ponto de filho matar o pai, pai matar o filho, por um tostão. Isso é a falta de amor. Então, um dos sinais da volta de Jesus
é a iniquidade, é o aumento da imoralidade, é o aumento da promiscuidade, é o aumento da falta de compromisso da família, é o aumento da violência, são as guerras. Isso são sinais latentes e patentes, visto não só pela igreja, mas por todo ser humano, sendo visto e sendo vivido cotidianamente. É um grande sinal da volta de Jesus, que nós já estamos vivendo há muito tempo aqui na terra. Também a volta de Jesus é personificada pelo seguinte sinal, Mateus 24, 7, que nos diz assim, o 7, porquanto se levantará a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vocês têm visto isso ou não, igreja? Talvez um deles aqui tenha sido mais latente em nossos dias. E hoje, se você ligar a televisão nos telejornais, é o que você mais vai ver. Pessoas passando fome. Hoje eu assisti uma reportagem na Record News sobre Cuiabá. Um açougue que tem lá no CPA. Pessoas indo atrás do tal do ossinho, que virou uma polêmica. E aquele repórter, ele seguiu aquele casal que levou aquele ossinho para casa, e chegou lá, não tinha o botijão de gás. E a casa era uma tapera de madeira misturada com lona e tudo quanto é coisa, e aquilo ali era a casa. E ela ainda tinha que correr atrás da lenha, trazer a lenha para atiçar o fogo e cozinhar aquele ossinho que era a comida daquele dia. 6 pessoas em casa. E o repórter perguntou, depois que acabar esse ossinho, aí ela falou, só na quinta-feira da semana que vem, porque nós não temos dinheiro. Eu estou desempregada, meu esposo está doente, meus filhos estão doentes, e aí não tem dinheiro para comermos, e nós passamos fome. Isso é aqui em Cuiabá, capital do agronegócio, 30 milhões de cabeça de gado. Olha que maravilha. A terra da carne, o povo não tem carne para comer. A terra da soja, a terra do milho, o povo não tem comida. Talvez não seja a realidade de muitos de vocês, glória a Deus por isso. Deus tem nos sustentado, nós temos um diferencial, a nossa fé, a nossa convicção, Cristo Jesus do nosso lado, somos gratos por aquilo que Ele nos dá, e a gratidão nos retorna em forma de bênção, aleluia. Mas a grande maioria não tem a sorte que você tem, e é por isso que você tem que falar de Jesus, para que eles conheçam esse Jesus, que é o provedor de todas as coisas, aleluia. Mas já está acontecendo, debaixo do nosso nariz, temos pessoas passando fome. Os outros sinais já acontecem há muito tempo, é vulcão, é terremoto, é maremoto. Mais um sinal da volta de Jesus, Mateus 24, 9, e eu acho que eu já li, então sereis atribulados. Tem alguém atribulado aqui? Eu passo a semana toda atribulado. Não adianta você falar que não, você vai estar mentindo. Nós temos tribulações, nós passamos por dificuldades, somos atribulados, porque Jesus mesmo falou, vocês passarão por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão, se estiverem no pastor Palazinho. É isso mesmo, pastor Palazinho? Eu sou vitorioso se eu estiver contigo. Também. Você sabia disso? Vocês acharam que eu ia falar o contrário, né? Só em Cristo Jesus? Mas se você andar com o homem de Deus, você vai pegar a fé que ele tem. E aí você também vai viver de uma forma diferenciada. Essa é uma outra questão, um outro sermão, num outro momento. Mas se você andar com quem tem fé, se você andar com quem pratica a palavra de Deus, você vai ser contaminado de uma forma positiva, aleluia.
e você será abençoado de uma forma sobrenatural. Mas é em Cristo Jesus que nós somos vitoriosos, sim. Aleluia, glória a Deus, Jesus está voltando, aleluias. Então, nós seremos atribulados, mas venceremos. E agora é a parte mais gostosa do texto. E vos matarão, ô glória. Quantos estão dispostos aqui a morrer? Quando você pergunta para os crentes isso, a maioria fica quietinho, né? Aí que a gente vê quem é crente ou não é. Aqueles cristãos da igreja primitiva, aqueles ali eram fera, hein? Não eram os leões, não, eram os crentes. Aqueles ali eram corajosos, viu? Os caras não negavam, pastor. E aquele leãozão faminto. Uns dois do pai do Jander ali, do avô do Jander. Leão mesmo para danar, grandão. Os caras não tremiam na base. Os caras não recuavam, Jander. Os caras não negavam Jesus. Não negavam a fé. E morriam. Literalmente morriam. Pelo nome de Jesus. Pelo evangelho que eles ouviram. Porque eles tinham a convicção. Porque naquele dia aqueles varões disseram: olha, ele foi, mas ele voltará. E quando ele voltar, todo o sofrimento vai acabar. E quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. E quando ele voltar, nós viveremos eternamente com ele. Então se apeguem a esta viva esperança. Aleluias! Por isso eles morriam com um sorriso no rosto. Porque tinham convicção, tinham fé e tinham a esperança que era Cristo Jesus do lado deles. Mas hoje basta uma tribulaçãozinha. Não, você não abandona Jesus, você vai para uma igreja mais light, até não ter mais igreja para você ir. Quando acaba as igrejas, aí você sai. Tomara que você não seja um dos apóstatas que a Bíblia fala, né? Aqueles que por qualquer coisa, porque qualquer vento de doutrina, abandonam o evangelho de Cristo Jesus. Então, atribulados, eles vos matarão, eles vos perseguirão, vocês serão odiados de todas as nações, por causa do meu nome, aleluias. Está na mídia aí, um tal de Maurício de Souza, aquele jogador de vôlei, ele é cristão. Aí saiu aquela charge, né? Que é um desenho do Superman e o filho do Superman bissexual. Aí ele foi lá e postou que não concorda com aquilo não. Que aquilo ali não existe. Foi cortado, os patrocinadores exigiram que o Minas Tênis lá, o clube, tirassem ele do time. Foi cortado da seleção brasileira de vôlei. Está desempregado, mas ele não negou a fé, ele mantém firme o que ele falou. Mantém firme. Agora o que tem de crente 007 não precisa nem de uma tribulação. Ele chega na repartição, o pessoal olha para ele: você é crente? Não, imagina. Ele passa 10 anos na repartição, pastor, ninguém sabe que ele é crente. Você conhece algum desses, pastor? Não, né? Conheço, mas eu conheço muitos. Crente 007, entra e sai, ninguém sabe que ele é cristão. Imagina se vier a tribulação, aí ele nega mesmo, né? Imagina se uma espada estiver sobre a sua cabeça, ou num paredão de fuzilamento, aí ele nega mesmo. Mas aqueles que são de Cristo, aleluia, aqueles que são eleitos do Senhor, aleluia, aqueles que olham para o alvo que é Jesus, que anseia, que anela, que deseja, que sonha com a volta de Jesus, esse não o nega jamais, aleluia. Porque ele sabe que a morte não é o fim, mas é o início da vida eterna em Cristo Jesus, aleluias. Quarto, a volta de Jesus acabará com as oportunidades. A volta de Jesus vai acabar com a chance. Hoje você ouve o evangelho
E aí o pastor Palazinho, o pastor Diomar, aceita Jesus. Jesus quer trabalhar na sua família, Jesus quer salvar a sua família, Jesus quer transformar o seu lar, Jesus quer transformar o seu estilo de vida, Jesus quer isso, Jesus quer aquilo, Jesus quer o melhor para a sua vida. Que a Bíblia também nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos, pastor Diomar, pregar em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, obviamente respeitando o ambiente e achando o momento e a hora oportuna. Eu tenho um cunhado, é bleiano, né? Aí ele não tem desconfiômetro. Já foi mandado embora de uns 3 empregos porque fica pregando na hora de trabalhar, causando acidente, causando polêmica dentro do serviço. Quando se fala pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, existe a estratégia do Espírito Santo que é dada a você. Existe a hora certa, o tempo certo, o tom de voz, o lugar. Porque o Espírito Santo, ele não é bobo, ele é inteligente. Ele não é mal educado. E ele tem estratégia. Pregar o evangelho não é de uma forma aleatória, de qualquer jeito, de uma forma abrupta, estúpida, em que você acha que é dono da razão e todo mundo que está ao seu lado não presta e está errado. Não! Pregar o evangelho é pautado no amor em Cristo Jesus, é estender a mão, é caminhar com o próximo, é abraçar o próximo, aleluia. E se não der naquele dia, você tenta no outro, e se não der no outro dia você tenta novamente, jamais desistindo, porque quem ama não desiste, e foi assim que Jesus fez. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nós, aleluias. Então, as oportunidades deixarão de existir. Vai comigo em Apocalipse 6, 15 e 17. Aleluia, Apocalipse capítulo 6. É isso mesmo. Versículo 15 e 17, que nos diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Veja que ele começa pela estirpe, né? A nata, os caras lá em cima. Olha lá de novo, ó, vamos lá. Os reis da terra. Vou acrescentar aqui, os presidentes, não tinha naquela época, né? Então, os presidentes, os governadores, os primeiros ministros, os grandes, os comandantes, os generais, os ricos, os poderosos, os bilionários, os mosques da vida. Aí ele vem lá embaixo agora. E todo o escravo. Hoje não pode ter escravo mais, né? Vamos colocar aí todo oprimido pelo sistema capitalista. E todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas. Ué, vamos ficar tudo doido? E se esconderão nas cavernas, e nos penhascos dos montes. Um dos sinais da volta de Jesus. Vou colocar assim, na véspera da volta de Jesus, vai ficar tão forte esses acontecimentos, que vai haver um grande desgoverno nos governos da terra. Porque é o que dá a entender aqui. Quem comanda é o rei. Quem comanda uma nação é o presidente. Quem comanda a Inglaterra é um primeiro-ministro. Quem comanda o maior exército do mundo, o exército da China, são os comandantes, os generais, os poderosos, os bilionários, a gente que tem grana, os escravos.
Eles ficarão desesperados, porque eles verão Cristo nas nuvens, e aí vai bater na cachuleta deles. Era verdade, aquilo que os crentes pregavam era verdade, aquilo que o Palazinho pregava durante tantos anos era verdade, aquilo que o Diomar pregou no Beira Rio era verdade. E não é que esse tal de Jesus está lá nas nuvens, e olha o tanto de anjos, olha o tanto de soldados celestiais ao redor dele. Ai de nós que não reconhecemos Cristo como o Rei do Universo. Corramos para as cavernas, corramos para o penhasco, vamos buscar a morte, vamos nos esconder, mas será tarde e nem a morte os encontrará. Aleluias. Será bem assim. Vai tentar correr, vai tentar se esconder, mas não vai ter jeito. A volta de Jesus cessará as oportunidades. O momento é agora. É agora que você tem que aceitar Jesus. É agora que você tem que mudar a sua vida e viver com Jesus em santidade. O momento é agora de você pregar o evangelho no meio da tua família. Não espere o pastor Diomar sair de onde ele está para ir lá no meio da sua família para pregar o evangelho. Pregue você mesmo. Essa autoridade foi dada a toda a igreja. Aleluia! Quinto, já encerrando. A volta de Jesus acabará com os sofrimentos. Até que enfim alguma coisa boa, algum sinal bom, né? A volta de Jesus acabará com os sofrimentos. Apocalipse 7, 16 e 17. 7, 16 e 17 diz assim: jamais terão fome. Olha aí. Quem está na fila do ossinho uma vez por semana, não vai entrar mais na fila do ossinho. Porque a palavra de Deus, a promessa, olha, a promessa da vinda de Jesus vem com um montão de promessas a mais, que serão cumpridas e irão nos abençoar eternamente em Cristo Jesus. Então você não passará mais fome. Não haverá mais fome. Nunca mais terão sede. Olha a crise hídrica. Eita. Várzea Grande é uma beleza, né? Um dia de água, 4, 5 dias não, né? Não teremos mais sede. Já pensou nos nossos irmãozinhos lá no Nordeste? Seca de 1 ano, 2 anos. A cada 2 meses aparece um carro pipa para entregar água. Já pensou nisso? Eles não terão mais sede. A fome e a sede não existirão mais, porque a volta de Jesus trará o sustento aos seus escolhidos. Ele será a nossa provisão. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Nos dará assim que Ele voltar. Senhor. Quando foi à noite eu tinha que dormir naqueles sacos de arroz. Não tinha cama, tapiãozada tudo ali. Aí o doutor Carriço no outro dia foi lá. E aí, Alessandro, tá tudo bem, meu filho? Tá. Chama o meu pai, pelo amor de Deus. Foi um dia só. Eu aprendi a lição. Foi difícil. Hoje se você fizer isso, meu Deus do céu, eu te chamo conselho tutelar para o senhor, hein? Eu chamo conselho tutelar para o senhor, hein? Nem ergue a voz comigo não, pai. Eu não digo meus filhos, porque meus filhos são bênção, né? Mas a gente vê por aí filhos dessa estirpe, né? Mas aqui diz que cairá sobre ele o sol. Não mais cairá sobre ele o sol. Ou seja, você não vai ter que ficar trabalhando lá, botando no sol, queimando ali com a enxadinha, trabalhando, para não ganhar nada no final do mês. Porque na volta de Jesus, você não vai ter fome, você não vai ter sede, não vai precisar trabalhar no cabo da enxada de sol a sol, aleluias. Isso é bom ou não é? Amém, irmãos? Opa, se você quiser, não pode falar com Jesus e Ele dá uma enxadinha para você. Porque a Bíblia diz que terá um novo céu, segundo os presbiterianos do Brasil, uma nova terra. Se você quiser ficar nessa nova terra gradeando aqui, mas eu não quero. Eu não quero passar fome, eu não quero passar sede, e eu não quero ficar lá botando de sol a sol, queimando minhas costinhas no cabo de enxada. Então o Senhor promete-nos, com a sua vinda, exterminar isso, acabar com isso.
nem ardor algum sofrimento, agonia. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Olha que legal, olha que maravilhoso. Você já parou para pensar nisso? Olha aqui, queridos, porque se encontra no meio do trono Jesus, Ele os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. Você não vai ter mais sede, porque Ele te levará para as fontes da água da vida. E Ele será o seu pastor, e Ele os apacentará. Apacentando de qual forma? Levando nós como ovelhas para pastos verdejantes, aleluias. E ali nós poderemos nos alimentar em Cristo Jesus eternamente. Literalmente falando aqui. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você que tem chorado pelas madrugadas, você tem que buscar ao Senhor. Doença, problemas na família, problemas de diversas situações, ordens, que te fazem chorar, que te faz desesperar. A volta de Jesus vai enxugar todas as suas lágrimas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Conclusão, queridos. A volta de Jesus acabará com todos os sofrimentos. Mas a volta de Jesus exige algo de nós. Uma tomada de decisão. Hebreus 3, 7 e 8. O último versículo que nós leremos, queridos. Hebreus 3, 7 e 8, que nos diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Não duvide. Creia, tenha fé, plena convicção que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. Aquele povo no deserto, eles não creram de coração, eles endureceram o coração e não acreditavam que chegariam à terra prometida, e duvidavam, e titubeavam, e reclamavam, e murmuravam, e por isso morreram no deserto. Mais de 2 milhões de pessoas, aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, porque não acreditou na promessa de Deus, da terra prometida. Eles duvidaram, eles murmuraram, e por isso pereceram. E quando Deus falava com eles, ao invés de ouvir a voz de Deus, e obedecer a Deus, eles se rebelavam contra o Senhor. E aqui o autor aos Hebreus nos dá esse conselho: não endureça o seu coração, não deixe a sua mente cauterizada com as coisas desse mundo, mas creia em Deus, creia em Jesus, porque lá no céu está sendo preparada muitas moradas, e com certeza uma delas será sua, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Coloque-se de pé, fazendo o favor. Jesus está voltando. Você não pode ter dúvidas disso. Amém? Nenhuma promessa, querido, foi tão repetida no Novo Testamento quanto a promessa da volta de Jesus. Nenhuma profecia tem sido tão confirmada, com tanta riqueza de detalhes, se cumprindo dia após dia, como as profecias dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Elas estão se cumprindo. Fique esperto, fique atento, fique conectado. Jesus está voltando, aleluia. E uma frase para você curtir durante a semana: que Jesus nos encontre
prontos para recebê-lo quando ele voltar. Amém? Feche os teus olhos, vou orar com vocês em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, como é gostoso falar do teu nome. Como é gostoso, Senhor, lembrar que o Senhor fez àqueles discípulos a promessa de voltar para buscar a sua igreja, e eu faço parte da sua igreja. A IPR Beira Rio faz parte da Igreja Universal de Cristo Jesus, esparramada pelos 4 cantos da terra. Eu estou ansioso, a sua igreja está ansiosa, eu estou desejoso, a tua igreja está desejosa. Ó Senhor Jesus, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, ó Pai, que o teu povo pregue o evangelho, que o teu povo anuncie o evangelho, as tuas maravilhas, as boas novas de salvação, até que o Senhor venha para buscar os seus eleitos, os seus escolhidos, uma igreja lavada, remida, salva no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja, ó Pai, desperta a tua igreja, Senhor, que nós estejamos atentos e que nós possamos, Senhor, subirmos todos juntos naquele grande dia para festejarmos o teu nome eternamente lá nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, Pastor Diomar.